logo para todo mundo, que é difícil, mas enquanto isso, começamos. Vamos tentar aí trabalhar a questão da nossa proteção, da nossa imunidade, tá? Então eu vou deixar todo mundo quietinho aí, para não ter muitos barulhos, tá? E aí qualquer coisa é só abrir o microfone e perguntar, se vocês quiserem perguntar, tá bem? Aí, qualquer dúvida, vocês podem me interromper no meio. E assim, a gente vai falar um pouco, na verdade, da ideia de proteção, da ideia de imunidade relacionada à medicina tradicional chinesa. Então, assim, talvez alguns de vocês já conheçam esses conceitos, talvez outros estejam revendo e talvez outros estejam vendo pela primeira vez, né? Esses conceitos do que é, na verdade, a nossa proteção do ponto de vista energético, tá? O que a gente pode fazer, então, dentro dos recursos da medicina tradicional chinesa, e depois eu vou falar de algumas outras coisinhas também que podem ajudar, tá? Para que a gente consiga manter a nossa defesa orgânica o mais forte e o mais correta possível, tá? As doenças infecciosas, elas são doenças muito espertas, principalmente as doenças causadas por vírus. Então, o vírus, ele é entendido na medicina chinesa como um qi mórbido, então é uma energia mórbida. E esse qi mórbido, ele invade todos os organismos, tá? Não existe ninguém que tenha um sistema imunológico tão forte ou tão perfeito que ele entre em contato com esse bicho e ele não entre, tá? Então, ao entrar em contato com o vírus, todo mundo vai absorvê-lo de alguma forma, numa quantidade maior ou numa quantidade menor. Isso acontece com diversos tipos de vírus. O que acontece é que, no momento em que a gente entra em contato com esses micro-organismos, a gente tem um sistema de defesa, um sistema de proteção, e algumas pessoas, né, naturalmente, têm um sistema de proteção mais adequado para esse tipo de infecção, e outras pessoas têm esse sistema muito forte, o que não é bom, tá? Extremos nunca são bons. Então, quem tem um sistema imunológico forte demais também vai ter uma resposta imunológica muito forte. É como pessoas que tomam a vacina, por exemplo, algumas pessoas não sentem nada e outras pessoas passam mal, sentem febre, têm diarreia, já ouvi falar de gente até que desmaiou, né? Então, são coisas que são respostas imunológicas à presença de um organismo que vai te afetar, tá? Então, aqui a questão é manter esse processo de proteção o mais adequado, o mais correto possível, para que você não tenha o desenvolvimento dessa doença de uma forma muito radical, se você entrar em contato com ela. A única forma de não entrar em contato é ficar longe de todo mundo, que é o que a gente está fazendo, e o uso das máscaras, mesmo que não tem nenhuma outra forma, nada que seja preventivo nesse sentido. O que a gente tem é o fortalecimento da nossa energia correta. E para que a gente entenda isso, a gente tem que saber o que é energia correta, né? Então, o que é essa energia correta? O que é o nosso sistema imunológico, né? Vou fazer um negócio bem simples aqui, tá? Porque imunidade e imunologia talvez seja uma das matérias mais difíceis, né, da área de biologia, envolve bioquímica, é uma sopa de várias organelas, de vários sistemas, de muitas coisas que dependem de processos para que exista o sistema imune, tá? Ele é o que garante proteção ao nosso corpo, tá? Então, ele evita que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente a nossa saúde. Você está vendo que ele não está evitando que o negócio entre dentro do seu corpo, porque existem barreiras, mas é quase impossível que não exista a entrada quando a gente está exposto a um determinado patógeno ou algumas substâncias estranhas, tá? É um sistema complexo que envolve uma série de células e órgãos que funcionam, né,
com uma orquestra, né? Tudo ao mesmo tempo, tudo sintonizado, tá? E foram uma grande barreira de proteção. Tá? A capacidade do nosso corpo de nos proteger contra esses agentes é chamada, então, de imunidade. Essa capacidade de se defender. A imunidade pode ser classificada em imunidade inata e a imunidade adquirida. Imunidade inata é aquilo que a gente possui desde o nosso nascimento. Quem pensa em energia ancestral, aí é exatamente isso. A gente está pensando em termos de energia ancestral, aquilo que foi herdado também. Além disso, são coisas que são estruturais, como barreiras naturais, pele, mucosas e tudo isso, tá? Além disso, a gente tem agentes internos dentro do nosso sangue. O nosso sangue é o nosso grande combustível, né? Aquilo que vai dar nutrição, vai dar energia para o nosso organismo. Então, dentro do sangue, nós temos leucócitos e células fagocíticas ou fagocitárias, que são aquelas que comem os bichinhos ruins, tá? Os leucócitos têm vários tipos ali e eles, na verdade, funcionam como avisos, né? Eles aumentam de número para tentar avisar, né, o meu organismo de que existe alguma coisa tentando invadir, tentando agredir esse corpo. Tá? Esse tipo de resposta imunológica é chamada de resposta inespecífica, tá? Porque ele é para todas as coisas e ele não é específico para nenhum tipo de micro-organismo. A imunidade adquirida, que é a segunda forma, né, de imunidade, ela ocorre ao longo do desenvolvimento. E essa, sim, ela é toda específica. Ela vai precisar, veja bem, do contato desse corpo com o agente agressor ou invasor, para que ela comece a desencadear lá aquela cascata de eventos, enfim, que vão ativar células, vão sintetizar anticorpos e vão expulsar aquele micro-organismo, destruir o micro-organismo, expulsar o micro-organismo, absorver o micro-organismo, aí depende de como cada uma dessas estruturas funciona. Tá? A imunidade adquirida, então, pode ser classificada em imunidade humoral, tá? Que é essa dos anticorpos. Então, todo mundo ouvindo falar, né, em IgM, IgG, o que é isso, né? A imunoglobulina, mostrando, então, se existe uma infecção ativa no corpo, se existe a proteção já imunitária humoral para determinadas cepas de micro-organismos, tá? Então, a gente tem uma série de coisas. A gente tem, por exemplo, para o vírus da dengue, a gente tem para um monte de outras, aquelas doenças eruptivas infantis, entendeu? Todo mundo que já teve essa doença essas doenças têm uma imunidade humoral adquirida contra essas agressões, tá? E a gente tem a imunidade mediada por células, que são aquelas mediadas por linfócitos. Os linfócitos estão extremamente complexos, eles têm um monte de funções, eles funcionam como um grande exército, vamos dizer assim, né? Alguns servem como sentinela, eles avisam, alguns vão lá para destruir, que são os que comem, os killer, né? Eles são os matadores, né? Eles vão matar aqueles micro-organismos. A gente tem os que vão funcionar como fagocitários, então tem uma série de ações aí desses linfócitos, tá? E principalmente os linfócitos T, né? Acho que todo mundo sabe que o linfócito T é aquele tipo de linfócito que é atacado, por exemplo, pelo vírus HIV, pelo vírus da AIDS. Tá? Então, ele destrói exatamente esses linfócitos, e por isso a pessoa se torna desprotegida, imunodeprimida, imunossuprimida. Tá? Ela não consegue, então, lutar contra as infecções oportunistas. Então, uma série de micro-organismos que depende desse sistema para ser expulso, vamos dizer assim, para ser resolvido, eles passam a ter, né, um caminho livre aí dentro de um organismo imunodeprimido. Tá?
Quando a gente fala no conceito de saúde, a gente tem que lembrar o conceito básico de saúde da Organização Mundial de Saúde, que é o estado de completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doenças. Quando a gente parte para um olhar energético sobre os indivíduos, ou seja, a gente parte para um olhar de energia, tá? A estrutura do corpo funciona de forma energética. O conceito da medicina tradicional chinesa, ele vai me dizer que o equilíbrio dinâmico entre o yin e o yang é que vai determinar o estado de saúde do indivíduo. Equilíbrio dinâmico quer dizer que existem oscilações entre uma energia de expansão, que é o yang, e uma energia de contração, que é o yin. Então, na verdade, a ideia do yin e yang é a ideia da pulsação, tá? Que está na nossa respiração, que está no batimento cardíaco, que está no universo, né? Na noite e o dia, o frio e o calor, e seus opostos complementares que existem na natureza, tá? Então, tudo que é movimento de expansão é o movimento do yang, movimento de expansão das energias. E o movimento de recolhimento e concentração das energias é o movimento yin. Só que não existe um sem o outro, certo? Eu não tenho um movimento yang e acabou. Eu preciso que as duas coisas coexistam para que exista vida, porque eu preciso da pulsação. Então, na verdade, yin e yang são fases de um mesmo movimento, que é o movimento da vida. Tá? É o movimento da vida. Se você não tem essa pulsação, você não tem vida. A gente sente essa pulsação na respiração, a gente sente no pulso, a gente sente nos conduções elétricas do nosso corpo, né? Hoje a gente tem aparelhos que medem essas conduções, né? A gente percebe que existe sempre um movimento de oscilação. Se pegar um eletrocardiograma, você vai ver ele, né? Um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, você vai ver ele sempre gerando movimento. Sem o movimento, não existe vida. Tá? O yin, então, é a nossa base material, é o nosso corpo físico, o que a gente tem, né, como base material. Eu preciso dessa base material para que a vida exista. Então, ele precisa ser uniforme e forte, né, que é esse conceito que está aqui. Deixa eu colocar. O yin, então, que é a nossa base material, ele é uniforme e forte, enquanto que o yang é firme. O que quer dizer isso? O que é o yang, então? Tudo bem, o yin é a nossa base material, é o nosso, né, corpo físico. O que é o yang nessa história? O yang é o sopro. O yang é o movimento. O yang é a energia de movimento. Tá? É aquilo que a gente pode chamar de vitalidade, a gente pode chamar de sopro, a gente pode chamar de shen, a gente tem vários nomes para descrever aquilo que é imaterial. Tá? A diferença entre um corpo vivo e um corpo morto é o movimento. Tá? Esse movimento pode ser extremamente sutil, como é numa planta, por exemplo, e ele pode ser, né, extremamente visível, né, como é numa pessoa que tem muita energia yang, que é muito agitada, então ela se movimenta, né? Tudo é muito visível, tá? Só que ele precisa ser firme para que exista, então, a saúde. Tá? Nesse momento em que a saúde está garantida, é porque a energia correta, que é aquela que corre nos nossos meridianos, ela vence a energia perversa, seja ela qual for. Tá? Nós estamos acostumados a pensar na energia perversa como energias de vento, calor, fogo, umidade, sequidão e frio. Mas são consideradas também energias perversas esses timórbidos, que são micro-organismos, tá?
que eles não têm exatamente, depois eles vão causar coisas dentro do nosso corpo, tá? Mas eles não têm exatamente uma relação direta com essas energias celestes, que são depois as energias perversas, tá? Então, a ideia é que a nossa energia seja tão correta a ponto de que eu consiga expulsar a energia perversa antes que ela cause qualquer tipo de prejuízo no meu organismo, seja no nível de energia, seja no nível de matéria. Tá? Então, a grande vantagem da medicina chinesa é que muitas vezes ela consegue pegar, né, e resolver a doença, né, o desequilíbrio, quando ele está no nível das energias ainda, e ainda não chegou na base material, essa doença não chegou ainda no nosso corpo. Né? A gente ainda não tem um sinal, né, de patologia ou alguma coisa que possa ser medido ou contado pelos nossos exames. Tá? Então, ao trabalhar a energia correta, imediatamente eu estou protegendo esse organismo contra a energia perversa. Só que a gente tem que ver o que é essa energia correta, né? O que é o Zen Qi? O que é a energia correta? A energia correta é a energia que é formada pelas nossas 3 camadas de energia que vem do universo, né, para nós. A primeira, obviamente, é a nossa energia ancestral, aquela que foi herdada dos nossos ancestrais, certo? Então, aquela que é chamada de hereditária, né, ou energia ancestral. Então, dentro de um meridiano, o que a gente tem, na verdade, é uma camada que está muito próxima à ideia do DNA, né? Muito próxima da ideia daquilo que foi herdado realmente, né? Que é chamada de Yuan Qi. A Yuan Qi é, então, a energia ancestral. A gente tem uma camada de energia que vem da nossa alimentação, daquilo que a gente come. Tá? Isso vem da nossa ingestão de alimentos, que é Yong-Chi, tá? Às vezes escrevem Ing-Chi, tá? Em alguns textos vocês vão ver dessa outra forma, que é a chamada energia nutridora. Tá? E a gente tem uma energia que nasce, né, que vem principalmente da respiração, mas que não é só da respiração, que é a chamada Wei Qi, que tem o nome de energia defensiva. Tá? E aí vocês vão ver daqui a pouco que a energia defensiva ela depende de vários fatores e não só da respiração. Tá? Então, a energia Wei, ou energia defensiva, ela vai depois dar origem a essa energia dentro do meridiano, tá? Que é chamada simplesmente de energia, quando ela está dentro do meridiano. Tá? Então, aqui dentro, essa camada de energia é chamada simplesmente de Qi. E essa camada nutridora, dentro do meridiano, ela vai ter o nome de sangue, ou Zue em chinês. Que é o nome dessas 2 camadas dentro do meridiano. São essas 2 camadas que a gente consegue mobilizar. Tá? Então, a energia defensiva, a energia nutridora e a energia ancestral formam as 3 grandes camadas aí dessa história. Né? Então, esta é a nossa energia correta. A totalidade dela, peraí que tem alguém querendo entrar aqui. A totalidade dela, então, a gente chama de Zen Qi, ou energia correta. A energia correta depende, então, da energia ancestral, do alimento e da respiração, dos exercícios físicos e respiratórios. Então, a força ou a fraqueza dessa energia correta depende
desse montão de fatores aqui. Primeiro, obviamente, a gente depende da nossa constituição física. Algumas pessoas nascem com determinadas fragilidades, com determinados probleminhas, né, com determinados pontos fracos. Todo mundo tem ali um sistema, uma estrutura que funciona menos, né? Basta a gente pensar, quando você fica doente do quê? Né? Quando você, onde está o seu ponto fraco nessa constituição? E muitas vezes isso depende, sim, da hereditariedade. Muitas dessas coisas são determinadas pela história da nossa família e muitas dessas coisas são determinadas também no período que é considerado na medicina chinesa como um período muito importante nas nossas vidas, que é a vida intrauterina. É a gravidez, né? É o momento da vida intrauterina que determina muitas coisas sobre a consolidação ou não dessa energia ancestral e desse que é o Jin, que é a nossa essência. Tá? Então, muita coisa depende dela e, como vocês podem imaginar, não tem muita coisa que a gente possa fazer em relação a isso. Né? Isso é um pouco determinado, né? A gente não tem muito como modificar a energia ancestral, a gente não tem como modular a energia ancestral, a gente não tem como aumentar a energia ancestral, né? A única coisa que a gente consegue fazer é gastar, né? Viver gasta energia ancestral e a gente consegue economizá-la. Esse é o grande, vamos dizer assim, objetivo e o grande intuito da medicina chinesa e do taoísmo, que é a base filosófica, religiosa e metafísica da medicina chinesa. A base da medicina chinesa é o pensamento taoísta. Então, o pensamento taoísta buscava, então, técnicas para a longevidade, para a manutenção da vitalidade pelo máximo de tempo possível. Para isso, nós temos que economizar esta camada aqui de energia ancestral, porque ela é finita, certo? Como é que a gente faz para economizar? Eu preciso manter essas outras duas equilibradas. Eu preciso manter essas outras duas corretas, porque aí eu não faço um resgate daquela poupança lá da energia ancestral para cobrir um déficit dentro do meu sistema energético, tá? Porque eu recorro à energia ancestral quando existem deficiências energéticas na energia correta. E aí eu vou gastando. Se eu consigo não precisar dela, ela vai sendo guardadinha ali. E aí a ideia é que a minha vida vá durar mais e com uma qualidade também de vida. Isso é muito importante, tá? Não é só uma questão de longevidade de anos vividos, mas sim da qualidade dessa vida vivida, tá? Outra coisa que faz muita diferença nessa correção, vamos dizer assim, nessa força da energia correta, é o estado mental. Tá? Dentro da medicina chinesa, a questão psíquica, emocional, comportamental, tudo aquilo que está relacionado à nossa cognição, ao nosso entendimento do mundo, está nessa área, que é uma área de natureza yang, tá? Que está mais próxima, então, da questão energética do que da questão nutridora, mas que depende na nutrição da questão nutridora para permanecer equilibrado. Tá? Então, o estado mental é muito importante. Existe até uma frase que está no livro do Imperador Amarelo, em que ele diz que é uma falta grave para o acupunturista não prestar atenção ou não atentar para o estado de espírito do paciente. Mesmo que a queixa do paciente não seja uma queixa emocional, afetiva, comportamental, ou intelectual, né, por vezes, neurológica, alguma coisa assim, não é por isso que a gente não vai prestar atenção no estado de espírito do paciente, porque ele é fundamental também para a correção dessa energia. O meio ambiente, né, que a gente não tem muito como agir diretamente nisso, né? Infelizmente, a gente está num momento bastante complicado disso, né, que a gente tem
tanto uma poluição do ar, quanto uma perda de biomas, quanto uma perda de qualidade de vida, né, por conta de uma destruição do meio ambiente muito grande, de séculos, enfim. Mas o século XX foi muito prejudicial e muito radical em relação ao meio ambiente. O homem se tornou um predador, né? Um parasita, na verdade, né? Que foi destruindo esse hospedeiro, de forma que agora a gente está lá nos 45 do segundo tempo, tentando, né? Resolver alguma coisa aqui. Tem alguém que levantou a mão? Alguém quer falar alguma coisa, Isabel? Ou foi sem querer? Qualquer coisa você vai escrever no chat, se você quiser. Talvez tenha sido sem querer. Sim? Acho que foi. Então, tá bom. Qualquer coisa vocês podem escrever, se vocês não quiserem falar, tá bom? Além disso, né, então, o meio ambiente ele também determina a qualidade dos nossos alimentos. A gente não pode esquecer que essas duas coisas aqui estão bastante conectadas, né? Então, a alimentação é extremamente importante aqui, tá? Você é o que você come, e energeticamente falando, a gente tem todo um conceito sobre os alimentos, que não é um conceito de nutrientes, simplesmente, mas sim um conceito de vitalidade e de energia. Tá? Então, obviamente, a alimentação ela vai ter uma ação maior nessa camada aqui, né, na camada nutridora, na camada sangue, mas ela também age na formação da energia defensiva, tá? E na formação da energia como um todo. Então, a gente tem o quê? A gente tem alimentos que têm uma base material, mas que não têm vitalidade. Então, essa coisa da gente se alimentar de alimentos que têm muitos processos, que são muito processados, são muito modificados, tá? Faz com que esses alimentos não tenham a base vital, que elas não tenham aquela energia vital, e por isso muito se perde na nossa vitalidade e muito se perde na formação da energia defensiva por causa disso. Tá? Existem também vícios alimentares, existem os defensivos agrícolas, os agrotóxicos, que acabam afetando tanto os vegetais quanto os alimentos de origem animal também. Tá? Então, existe muita manipulação do nosso alimento que vai fazer com que ele seja mais fraco em termos de vitalidade. Tá? Então, as pessoas não morrem de fome, algumas, infelizmente, ainda têm fome, mas as pessoas não têm fome, elas não ficam desnutridas necessariamente, mas elas ficam desvitalizadas. Tá? Então, são alimentos que sustentam o corpo, mas que não sustentam a energia. Então, muitas pessoas são, né? Todo mundo é muito cansado, desvitalizado, a gente tem um monte de razões para isso. Mas uma delas, certamente, é a qualidade energética da nossa alimentação, tá? Que é bastante fraquinha. E a gente tem os exercícios físicos e respiratórios, que são chamados de treinamento aqui, né? O Tao-in. O Tao-in é, na verdade, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de exercício físico, mas de preferência algum que também mobilize a questão respiratória. Tá? Então, essa questão respiratória é muito importante para que o pulmão e todo o processo de absorção da energia yang aconteça de forma mais consolidada. Tá? Esses exercícios podem ser quaisquer exercícios, desde uma caminhada até exercícios mais vigorosos. Isso vai depender de cada um. Ninguém precisa necessariamente fazer exercícios vindos da cultura oriental. Então, não precisa fazer tai chi, não precisa fazer qigong, não precisa fazer uma arte marcial, necessariamente. Né? É necessário simplesmente o movimento. Tá? O corpo humano ele não foi feito para ficar parado.
E essa é mais uma das coisas que faz com que a nossa energia yang fique mais fraca, que a nossa energia defensiva fique mais fraca, que a nossa vitalidade fique diminuída. Porque nós temos uma tendência ao sedentarismo, a ficar parado. Tá? Então, a alimentação sem vitalidade, a alimentação que produz umidade, além disso, com um sedentarismo, ou seja, um não movimento do nosso corpo, um uso desse corpo, vão fazer, né, todo o caminho para a maioria das doenças que a gente conhece, que estão afetando coletivamente as pessoas e diminuindo a nossa imunidade, diminuindo as nossas defesas. Então, tudo, né, gera energia. Tudo isso aqui ajuda a consolidar essa energia correta. Então, a energia correta depende, né, desta galera toda. Então, a gente chama esse conjunto de coisas, claro, excetuando-se a energia ancestral, a constituição, que é uma coisa que não é determinada por nós, não é determinada pela nossa conduta, né? Alguém me deixou mudo aqui. Melhorou? Abriu? Abriu, né? Estão ouvindo? Sim? Certo? Sim. Tá, obrigada. Senão eu fico falando aqui, parece que estou falando com a parede aqui. Aí não... Sem querer, Fabiana. Você me mutou? Ali. Tá bom. Vamos lá, deixa eu botar o pessoal para dentro aqui. Então, isso tudo aqui, ó, tirando, né, aquilo que é a constituição física, a gente chama de conduta, tá? Alguns traduzem como estilo de vida, porque é uma palavrinha mais moderna, mas, na verdade, nos textos chineses, a gente entende que cuidar, né, das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, dos nossos contextos, né, do nosso estado mental, cuidar do meio ambiente, e aí dentro do estado mental a gente tem também a parte cognitiva, ou seja, estudar, buscar conhecimento, buscar reflexão, tudo isso está relacionado a esse estado mental mais equilibrado, tá? Buscar cuidar do meio ambiente, né, que é uma coisa que parece distante para algumas pessoas, mas às vezes alguns gestos diários podem ajudar nesse sentido, algumas escolhas mais saudáveis podem acontecer à medida em que a gente for tomando mais consciência do que está acontecendo no entorno, tá? E aí a gente tem a alimentação e o treinamento. Então, essas 4 coisas aqui dependem, vamos dizer assim, um pouco mais da nossa vontade, né? Da nossa intencionalidade nesse sentido, da nossa intenção de fazer e de realizar essas modificações da nossa vida, para que a gente possa proteger essa energia aqui. Tá? Vou apagar esses desenhos aqui, tá? Para a gente poder seguir. Então, o Qi correto é formado dessas 3 camadas de energia: energia defensiva, energia nutridora e energia ancestral. Tá? A energia ancestral está lá desde sempre, ela fica percorrendo o tempo todo, ela está em todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, todas as partes do meu corpo, todas as nossas células e em todos os nossos meridianos a gente tem, né, essa energia ancestral. Nós temos uma quantidade maior de energia ancestral, vamos assim, nas regiões que são chamadas de vasos maravilhosos, que são locais em que nós armazenamos as energias que estão excedentes, energias corretas, tá? Que estão excedentes. Então, a gente armazena essas energias excedentes para que isso seja utilizado no momento do desequilíbrio. Tá? Então, essa energia ancestral está presente em todos os lugares. A energia nutridora é a energia que vem dos alimentos, tá? Ela é transformada internamente para depois se tornar, então, aquilo que a gente chama de sangue, aquilo que percorre os meridianos, alimentando outros meridianos, os tecidos, as vísceras, os órgãos e também o nosso
Shen, né? O nosso espírito, a nossa mente. A energia defensiva, portanto, é a energia que vem do ar, mas que precisa também da alimentação, tá? Para se consolidar, e é exatamente sobre a energia Wei que a gente vai falar mais hoje. Tá? Então, dentro disso tudo, a gente vai focar um pouquinho, né, sobre a energia Wei e quais são os recursos que a gente tem dentro da medicina chinesa para, né, potencializar essa energia. A gente já viu, né, que depende muito de alimentação, depende muito da nossa conduta no geral, mas, né, também tem umas outras possibilidades aí. A gente tem algumas coisinhas aí que podem ajudar nessa consolidação da energia defensiva, tá? Então, a definição, né, da energia defensiva para o livro do Imperador Amarelo, deixa eu só mudar aqui esse cursor, né? É essa que está nesse texto longo aqui. Tá? O que é o Qi de defesa ou Qi defensivo? Ele predominantemente aparece no exterior do organismo, com a função de proteger e aquecer o corpo, além de controlar os poros, transpiração e brilho dos pelos, cabelos, da pele, tá? Por que ele está dizendo que ela aparece predominantemente no exterior do organismo? Porque sim, porque ela é uma energia de natureza yang e ela está mais presente na pele, nos meridianos tendinomusculares, que são os meridianos de proteção, e nos meridianos principais. À medida que a gente vai penetrando no organismo, a gente tende a ter mais sangue e menos energia. À medida que a gente vai exteriorizando, a gente tem mais energia e menos sangue. Tá? Quanto mais interna for uma estrutura, mais energia nutridora ela tem. Quanto mais externa for uma estrutura, mais energia defensiva ela tem. Tá? Então, no Lixu, capítulo 18, parágrafo 605, a gente tem: a energia refinada do homem provém da transformação das substâncias refinadas recebidas dos cereais. Ele chama de cereais todos os alimentos. Tá? Quando os cereais entram no estômago, as substâncias refinadas produzidas serão transferidas aos 5 órgãos sólidos e aos 6 órgãos ocos, e todos eles obtêm a nutrição. Os 5 órgãos sólidos são os zan, que são os órgãos mesmo, e os 6 órgãos ocos são os fu, que são as vísceras. Tá? Na substância refinada, a parte translúcida, ou seja, a parte limpa, se chama energia yin ou yang, tá? Que é energia nutridora. E a parte turva, olha que interessante, a parte não limpa é a energia wei. Então, ela vem dos alimentos também. A energia yang flui dentro do canal e a energia wei flui fora do canal, operando no corpo todo sem cessar. A energia yin, né, e a energia wei perfazem 50 ciclos cada uma e aí se encontram. Essa parte é uma parte de cronobiologia, da cronoacupuntura. Tá? Existem ciclos de energia wei e ciclos de energia nutridora. Então, eles vão girando. Lembra da história da pulsação? Eu tenho momentos de mais energia yang, momentos de mais energia yin. Então, eles vão circulando, né? Então, eles têm seus ciclos e, num determinado momento, eles se encontram. A energia wei perfaz 25 ciclos na porção yin e 25 ciclos na porção yang. Então, metade do caminho dela é nos meridianos função de natureza yin, a outra metade do caminho dela é nos meridianos função de energia yang. Tá? Metade dela é durante o dia, metade dela durante a noite. A circulação começa na cabeça e termina nos canais yin da mão e do pé. O coração, CS, pulmão, baço pâncreas, fígado e rim. Tá? Ela vai primeiro para o yang, depois ela vai para o yin. A circulação da energia wei é diferente da circulação da energia total, que é aquela grande circulação de energia que a gente sempre começa com o pulmão, na verdade começa com a vesícula biliar, a gente coloca lá o relógio orgânico, né? Pulmão, intestino grosso, estômago, as pâncreas, coração, ID, né? E assim por diante, bexiga, rim, CSTR e
aí sim, vesícula biliar e fígado. Tá? Então, essa sequência é a sequência do relógio orgânico da energia correta como um todo. Mas a energia whey, que está fora, né, do meridiano, ela acaba circulando de uma outra maneira. Tá? Ela circula nos meridianos tendinomusculares, fazendo a proteção do nosso corpo. Metade do dia, principalmente durante o dia, a circulação fica nos meridianos yang, e à noite a circulação da energia defensiva fica nos meridianos yin. Ela tem uns ciclos muito loucos de 24 minutos e meio, não é 25, 24 minutos e meio. Então, é uma confusão, né, nessa ciclagem aí da energia defensiva. A gente tem aqui, é meio complicadinho esse visual aqui, mas a gente vai olhando e já vou explicando o que cada um deles significa. Tá? Então, vamos lá. A primeira fase da formação da energia whey é a dos alimentos. Tá? Então, toda essa formação que está aqui, ela é a formação da energia whey vinda dos alimentos. Lembrem-se, né, que depois ela vai encontrar com a energia yang que foi absorvida pelo pulmão. Tá? Mas a gente tem, num primeiro momento, a absorção do alimento. Tá? Absorvemos o alimento pela boca, e aí a gente vai ter a primeira fase, que é chamada de fase digestiva, ou gastrointestinal. Tá? O estômago vai absorver a energia mais correta, né, a energia mais limpa que ele encontrar, vai sair, tá, para os meridianos, e a energia correta, junto com a energia mais sujinha, vai para o baço pâncreas. Tá? O baço pâncreas aqui, ele vai absorver a energia alimentar e distribuir a energia nutridora para, né, todos os órgãos aqui. Como a gente já sabe que funciona, né, o baço pâncreas como grande distribuidor da energia nutridora. Esse alimento que ficou no estômago, a parte que o estômago não absorveu aqui, ele vai descer para o intestino delgado. O intestino delgado, ele absorve aquilo que é mais limpo, mais correto, e manda a energia mais correta para os meridianos e colaterais, tá? Esse MC quer dizer meridianos e colaterais, tá? Ele vai para os meridianos e colaterais. A parte não tão limpa assim, que tem líquidos, vai para o rim, tá? Ele vai mandar aqui para o rim. Vou colocar as flechinhas, que acho que ficou mais fácil. Então, voltando aqui, o estômago absorve o alimento, a parte que ele considera mais correta vai para meridianos e colaterais, outra parte vai para o baço pâncreas, que vai fazer uma outra absorção e uma outra distribuição aqui. Isso que vai para cá é a energia nutridora, tá? A parte não limpa vai para o intestino delgado, o intestino delgado faz uma segunda digestão, manda a parte correta para os seus meridianos e colaterais, manda a parte líquida para o rim e manda a parte sólida que ele não absorveu para o intestino grosso. O intestino grosso faz a terceira digestão, tá? Também manda a parte correta para meridianos e colaterais, manda a parte ruim para fora, tá? Vai eliminar, então, em resíduos sólidos, tá? Aquilo que não interessa para o nosso organismo. E tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso vão mandar energia restante, principalmente aquela que tem os líquidos orgânicos, tá? Para o rim. Então, o estômago, estão vendo? Ele não manda
líquidos para o rim. Quem manda os líquidos para o rim é intestino delgado e intestino grosso. Excretou-se, então, o resíduo sólido aqui. A quarta etapa de purificação dessas energias acontece nessa segunda fase, que é chamada de nefrovesical, ou depurativa renal. Tá? Esses líquidos que vieram tanto do intestino grosso quanto do intestino delgado são depurados pelo rim. A parte boa, obviamente, vai também para meridianos e colaterais. A parte não tão boa vai para a bexiga. A bexiga volta a absorver essas energias. Ela vai pegar a parte que interessa para ela e vai excretar o que não interessa para ela em forma de urina. Então, a gente tem aqui uma excreção líquida. Uma parte dessa energia que foi elaborada pelo rim vai ser mandada para a próxima etapa, que é a parte depurativa biliar. Tá? E aqui a gente vai ter tanto a formação da parte de sangue, mas a gente tem muito mais a energia defensiva. Tá? A bexiga vai fazer a mesma coisa, aquilo que ela não mandou para o próprio meridiano e para os colaterais e não mandou para fora como urina, vai ser mandada para a vesícula biliar. Então, o rim manda para o fígado, a bexiga manda para a vesícula. Tá? São sistemas complexos aqui. O fígado faz a sexta depuração nessa terceira fase, que é chamada de hepatobiliar. Tá? Nessa terceira fase, a gente tem, então, o fígado mandando as energias corretas para o próprio meridiano e colateral, tá? Mandando as energias não corretas para a vesícula biliar e aquilo que vai ser transformado em energia whey está aqui, tá? Já do rim, a gente já tem uma absorção de energia whey, a gente já tem uma produção de energia whey vindo do rim, que vai para o fígado, que vai, então, para os nossos órgãos e vísceras. Mas, principalmente, para os nossos meridianos tendinomusculares. Tá? Na vesícula biliar acontece a última depuração. Tá? Essa última depuração, cadê meu cursor aqui? Ela vai ser excretada em forma de bile. Tá? Então, a bile é uma excreção, apesar dela ter uma utilidade na digestão das gorduras, ela é uma excreção, tá? Ela é considerada um resíduo. Os resíduos são chamados aqui de resíduos gasosos, tá? E uma outra parte da energia que foi depurada pela vesícula biliar vai para o seu meridiano colateral e outra parte vai se tornar a chamada energia defensiva. Então, essa energia defensiva aqui, tá? Que vai para a energia correta, ela passou por todas essas estruturas a partir do alimento e foi depurada. Então, essa parte da energia whey é a parte que veio dos alimentos. Okay? Então, olha o trabalho que deu, né, para ir limpando. Então, ela vem daquilo que é mais desprezado pelas funções, percebe? O estômago despreza uma parte e manda para o intestino delgado. O intestino delgado despreza uma parte e manda para o rim. O intestino delgado despreza outra parte e manda para o intestino grosso. O intestino grosso ainda puxa mais energia ali, manda embora a parte suja, vamos dizer assim, nas fezes, e manda ainda o resto ali para o rim. O rim tem que pegar de todo mundo, né? Ele pega dos dois intestinos, ele absorve tudo, depura tudo e manda uma parte ruim para a bexiga para ser excretada em forma de urina. E uma parte não tão ruim para o fígado para ele terminar de purificar. A bexiga faz a mesma coisa, pega aquilo que ela recebeu do rim, purifica ainda mais, manda para a vesícula biliar. Fígado e vesícula biliar são responsáveis pela formação das nossas células de defesa. Tá?
A parte defensiva, realmente, do nosso sangue é considerada como sendo controlada e coordenada pela função da vesícula biliar. Tá? Esta moça aqui é a que produz os glóbulos brancos. Esse moço aqui é o que produz os glóbulos vermelhos. Então, a base defensiva do nosso sangue concreto líquido está nessa última depuração, tá? E a energia defensiva que vai estar presente com mais intensidade, então, nesta função aqui, que é a função da vesícula biliar, que vai produzir os nossos leucócitos, linfócitos e toda essa galera que está na série branca do sangue. Tá? Então, o horário da vesícula biliar, que é o horário das 23 a 1, é um horário de produção, tá, de glóbulos brancos, como a gente costuma falar, generalizando todos eles. Tá? E o horário do fígado, que é da 1 às 3, é um horário de produção dos glóbulos vermelhos. Então, o funcionamento da medula óssea é maior nesses dois horários, das 23 até as 3 da manhã. Todos, né, os livros, todas as histórias, todos os filósofos chineses dizem que o horário do fígado e da vesícula biliar, você tem que estar dormindo. Isso é mais uma coisa que poucas pessoas fazem. Tá? Então, das 11 até as 3 da manhã é um horário que tem que estar dormindo. Seu corpo tem que estar dormindo para que fígado e vesícula consigam fazer essa última fase de depuração e fabricar, literalmente, o nosso sangue. Beleza? É um pouco, né, cheio de detalhes, mas basicamente é entender o trabalho que dá fazer essa energia defensiva vinda dos alimentos. E aí a gente vai entender também, a partir daqui, por que a vesícula biliar é tão importante nesse negócio, né? Então, assim, aproximando a ideia, né, da medicina chinesa e do sistema imunológico. Então, pela relação com os ossos e medula óssea, portanto, produção de linfócitos B, existem a qualidade da imunidade moral depende da energia do rim. Tá? Então, o rim vem ali em primeiro lugar, tá? Pela relação com a medula óssea. Pela formação da energia whey ser dependente da alimentação e daquelas purificações que a gente acabou ouvindo, a qualidade da digestão, então, das pâncreas e estômago, e a qualidade das estruturas purificadoras, que apareceram ali, intestino delgado, intestino grosso, fígado, vesícula biliar e bexiga, também devem ser observadas e reguladas para facilitar essa lubrificação. Bom, mas aí fica fácil, né? Porque é quase todo mundo, né? Tá todo mundo envolvido nessa história. Na verdade, é isso mesmo. Todas as funções, elas são interdependentes. Então, quando a gente pensa em imunidade, a gente pensa no rim. Mas a gente pensa também no pâncreas, a gente pensa no fígado e a gente pensa na vesícula biliar, principalmente. Tá? Então, são os pontos aí mais importantes. Mas não podemos esquecer que a gente precisa que toda essa galera ali, né, que estava aqui atrás, funcione direitinho para que lá no final a vesícula biliar possa realmente produzir, então, os leucócitos, os linfócitos, né, as plaquetas, tudo aquilo que faz parte da série branca aí do sangue e das defesas. Ok? Compreendendo como se dá a formação dessa energia, a gente pode intensificar os processos de formação e intensificar os processos de circulação. Como que é essa circulação? Auxiliando energeticamente as funções responsáveis pela criação da energia. Então, se tiver algum tipo de desequilíbrio em alguma dessas funções, obviamente, só o fato da gente conseguir regular essas funções vai fazer com que a gente, né, tenha uma melhor estrutura aí nessa qualidade, né, da formação da energia correta e da energia defensiva por consequência. O que é, então, essa circulação? A gente precisa ativar a movimentação da energia, não basta produzir.
Produzir, beleza, é isso que a gente viu, a produção. Mas como é que eu faço para que ela circule? Os linfócitos inertes não servem para nada, certo? Eles precisam se movimentar. Eu preciso de uma energia de natureza yang, uma energia de natureza transformadora, vamos dizer assim, para que eles realmente tenham a sua ação. Vamos pensar nos pontos de acupuntura, então, relacionados ao restabelecimento dessa energia correta e, portanto, dessa resistência orgânica. Quando a gente fala de energia defensiva, a primeira coisa lá atrás que a gente ouve aqui depende do ar. A energia yang depende do ar, então depende do funcionamento do pulmão. Tá? Então, a absorção da energia yang através do pulmão é que vai fazer exatamente essa movimentação da energia defensiva no organismo. Tá? Então, o que vai fazer com que essa energia que foi construída, foi tão trabalhosamente elaborada, vai fazer com que essa energia circule pelo organismo é exatamente o movimento provocado pela respiração. Mas também exercícios físicos respiratórios e tudo aquilo que ajuda com o movimento a consolidar essa energia yang, essa energia vital no nosso corpo. Tá? Então, existem tratamentos mesmo, que vão potencializar essa resistência orgânica. Tá? Então, assim, na verdade, o que a gente faz é corrigir a energia correta. Tá? E, por consequência, a gente age sobre a energia defensiva. Tá? Todo tratamento, qualquer que seja o ponto escolhido, de acordo com os princípios diagnósticos e as relações entre os elementos, funcionará no sentido de fortalecimento da imunidade. Tá? Então, assim, tudo que você fizer, qualquer coisa que você fizer, desde que você esteja novamente regulando aquele sistema, tá? A gente vai ter, então, uma melhora na imunidade. Mas existem na literatura pontos que são descritos com esta finalidade específica. Então, a gente vai ver alguns desses pontos que são considerados os mais importantes na esfera sintomática para tratamento da imunidade. Tá? A gente pode chamar assim, de tratamento. Esse moço, que é o VB39, tá? Xuanzong. Xuanzong é o ponto mais conhecido, tá? Para o estímulo da medula óssea. Tá? O VB39 fica 3 distâncias acima do maléolo externo, tá? A gente tem um ponto que é de intersecção do canal de energia da vesícula biliar com os 3 canais yang da perna, tá? Que são estômago, bexiga e vesícula biliar, tá? Ele é, então, o ponto de reunião do Qi na medula óssea. Ponto importante para a imunidade. Ele é também chamado de antiviral, tá? Em alguns casos. Então, ele já foi testado e já foi usado em pesquisas científicas para pacientes portadores de HIV, para pessoas após tratamentos de câncer, para hemofílicos, para plaquetopenias, para aumentar as plaquetas, tá? Que são fatores de coagulação do sangue, leucopenias e sensação de frio nos ossos. Esse ponto deve ser mochado. Tá? Pode-se colocar agulha, mas eu preciso do calor. Então, a ideia de fazer a mocha nesse ponto 2 a 3 vezes por semana, no meio de uma situação como essa, em que existe um risco de absorção de uma energia perversa mórbida, como a gente tem numa pandemia, a gente tem esse recurso como um recurso bem interessante e bem importante para que a gente tenha essa questão leucocitária, principalmente, bastante
né? Linfocitária, desculpa, na verdade é mais importante. Linfocitária bem ativa, né? E o calor é o quê? O calor é o IAM, então você vai estar dando IAM para que a medula óssea produza mais dessas substâncias, certo? Dessas organelas, na verdade. Tá bem? Esse é o rei aqui em cima, tá? Além dele, a gente tem o bexiga 11, tá? Que também é um ponto de reunião dos ossos e que, portanto, também favorece a nutrição agora da medula óssea, tá? Ele harmoniza o ti do peito, então ele ajuda, né, na questão da respiração também e da boa absorção dessa energia que vem do ar, tá? Ele harmoniza esse ti e favorece a circulação do sangue. E o bexiga 17, tá? Que está aqui, ó. O bexiga 11 está vendo porque esse livro está em espanhol, então o bexiga está com letra V. O bexiga 17 é o ponto de influência do sangue. Ele tem uma relação maior com a sede vermelha do sangue, tá? Mas ele limpa o sangue do calor, revigora e expande o tórax e o diafragma. Então, legal. Esses dois pontos são pontos que têm mais a ver com a parte nutritiva ali da medula e do sangue, tá? E isso tudo é muito importante para que exista a formação, né, dessa energia de defesa, ok? E esse é um ponto muito importante para organismos com deficiência, principalmente deficiência do yin, né, deficiência do sangue, deficiência de base material. Ok? O VG14, tá? É um ponto que fortalece o Wei-Qi, tá? O Datsui, ele é um ponto bem importante que ajuda a circular a energia Wei no organismo. Eu vou estar aqui. Peraí, Pode colocar mocha, João. Pode colocar mocha em todos esses pontos, tá? A gente só não coloca mocha nos pontos que são aqui na parte posterior do crânio, tá? O VG15, 16, né? O Fonfu, a gente não usa mocha nessa região posterior da cabeça, tá? Agora, no VG14 e no bexiga 11, pode-se sim. O que a gente pode fazer aqui também é colocar concomitantemente o VG14 e os dois bexiga 11 que estão aqui do lado, tá? Estão bem aqui. Aqui, outro aqui. Esse é chamado de triângulo da imunidade, tá? Então, esse triângulo aqui também é bastante importante. Opa, não era isso que eu queria, mas enfim, pode ser. Vamos lá. Nossa, ele some esse mouse da minha tela, eu não consigo ver onde ele está. Deixa eu achar. Ah, tá aqui. Tá? Então, o triângulo da imunidade é a união do VG14 com o bexiga 11. Ok? Isso pode ser, por exemplo, colocado um stipper, colocado uma agulha fixa, como as que a gente coloca na aurícula, nesses 3 pontos e manter, né, esses 3 pontos estimulados o tempo todo, tá? Então, pode ser a agulhinha de rabinho de porco, que a gente põe na orelha, ou a gente pode colocar um stipper, tá? Desde que tenha aberto esse ponto com a agulha e depois colocar um stipper sobre ele, tá? Esse stipper também pode conter depois outras substâncias, como óleos essenciais, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Então, esses 3 pontinhos, né? 3, na verdade, né? 2 são o mesmo, mas esses 3 pontinhos e o VB39 com motion já dá aquela, né? Estabilizada, né? Então, são pontos que podem ser usados ao longo, né, de uma situação como essa, exatamente para a gente manter, né, a nossa estrutura mais saudável possível. Esses pontos não precisam de desequilíbrios, tá?
para serem usados. Quando existe desequilíbrio, aí sim, obviamente, eles vão ajudar ainda mais, mas eles são pontos que podem ser usados para prevenção. O IG4 e o IG11 são pontos muito importantes para a eliminação de energia perversa. Tá? O IG4 tem o nome simbólico de grande eliminador. Tá? O IG4 é o grande eliminador aí de tudo quanto é chi estagnado. Né? Então, ele ajuda nessa mobilização. E ele ajuda na eliminação das fezes, porque o IG4 é o ponto fonte do intestino grosso. Então, ele ajuda em todo o trabalho do intestino grosso ali, que a gente viu aqui a última fase de depuração dos alimentos. Né? E a gente tem o IG11. O IG11 é o nosso amigo que elimina vento e umidade e trata doenças que provocam febre por insuficiência de energia defensiva. Ou seja, é um ponto que pode ajudar a eliminar aquilo que provoca todas as consequências da Covid, por exemplo. Tá? Febres muito pesadas, perda de massa corporal, processo inflamatório causado pela umidade, doenças febris por insuficiência, tá? Que é uma das características aí dessa doença, que ainda é muito estranha, para nós a gente ainda não tem uma definição exata, né, de tudo que acontece, porque parece que cada pessoa responde de formas diferentes, tá? Mas basicamente ela é uma doença inflamatória. Então, dentro da medicina chinesa, ela tem presença de calor, que pode ser um calor de superfície ou um calor mais profundo, e ela tem vento, tá? E isso é inevitável, né? Porque são doenças que são epidêmicas, né? Então, doenças que são transmissíveis, elas precisam do movimento. Tá? A gente tem dois pontinhos aqui que são no peito, tá? São pontos, parece costas, né? Mas é no meridiano do rim, tá? A gente tem o rim 24 e o rim 25. Tá? Eles são pontos, o rim 24 ele fica exatamente em cima do coração, tá? Então, obviamente, tem que tomar um certo cuidado no agulhamento, mas ele pode ser massageado, tá? Ele pode ser trabalhado com outros tipos de estímulo que não sejam invasivos, se a pessoa tiver receio de colocar uma agulha. Mas você pode colocar essas agulhas de forma quase que oblíqua aqui, na linha da pele, sem aprofundar a ponta da agulha, tá? Esses 4 pontos juntos, eles abrem o tórax, os pulmões e cedam a tosse. Então, eles fazem parte do protocolo de tratamento, tá? Da Covid. Eles esvaziam o coração também e trabalham com ansiedade. Então, eles dão... O Lin Shui, inclusive, ele tem um nome engraçado, que é cemitério do espírito. Né? Ou ele diz que você vai esvaziar o coração. Aí você fala, nossa, eu vou matar a pessoa, né? Vou esvaziar o coração. Esvaziar o coração é uma coisa boa na medicina chinesa, tá? O coração está sempre muito atribulado, então é considerado uma coisa boa esvaziar o coração. Tá? O velho e bom E36, né, é o ponto mais importante da acupuntura. Ele tonifica o yang, ele harmoniza o alto e o baixo, ele é utilizado para fraqueza geral, portanto, ele aumenta essa energia essencial. Ele tonifica o rim, que é o nosso, né, amiguinho mais importante. Além disso, ele harmoniza a digestão, facilita a distribuição dos alimentos, ou seja, ele é tudo de bom, né? Então, aqui ele também vai ajudar a fortalecer o Wei-Qi. Esse é um outro ponto que a gente usa moxa, tá? Espera só um pouquinho, gente. A gente tá com um problema aqui na computadora, tá no fim. Espera só um pouquinho. Eu preciso ajeitar ela aqui, que a tomada, ela não tá legal. Espera só um segundinho. Um probleminha aqui um probleminha na bateria dele aqui.
que é o programa da... Pronto, agora foi. Deixa eu ver se está tudo certo. Só um instantinho, tá, gente? Desculpa aí que deu um probleminha aqui, né? Agora tá rolando. Tá, gente? Só vou ter que mudar de lugar aqui. Porque precisa de outra tomada para colocar a bateria. Vou mudar de posição. Desculpa aí. Probleminhas técnicos de home office, né? Vamos lá. Então, o E36, então, ele é aquele nosso amigão, né? A gente sabe que ele funciona para tudo, e aqui a mocha é bastante bem-vinda. Lembrando, eu esqueci desse detalhe, né? Vocês perguntaram sobre mocha, esses dois pontos não devem ser mochados, tá? Nem o RIM 24, nem o RIM 25, tá? Que não é interessante usar mocha, pode-se usar outros estímulos, ok? A gente tem o VC17, que é o nosso amigo também, que vai expandir o tórax, regular o TI e acalmar o TIM, tá? Então, a gente tem um ponto de assentamento de coração e pulmão aqui, portanto, ele regula os ciclos do coração e do pulmão, movimentando o TI estagnado. Então, se houver alguma dificuldade na distribuição dessa energia defensiva, a gente tem o VC17, ele pode ajudar aí a, né, liberar essa movimentação da energia defensiva. Falando agora diretamente do rim, tá? A gente tem o rim 4, tá? Que é um ponto que é usado sintomaticamente para pessoas que sentem fraqueza, insuficiência do rim, cansaço, sonolência, tudo aquilo que pode e está relacionado de alguma forma com a dificuldade de qual o tempo do agulhamento. Quando você vai fazer um agulhamento só sintomático, você deixa 20 minutos, tá? Os 20 minutos são suficientes. Okay? E a mocha você vai fazer aquela tonificação, né? Normalmente, nesses pontos, a gente vai fazer tonificação. Então, você deixa a agulha, né? Se quiser fazer só a mocha, você vai fazer um número ímpar de aproximações, tá? Por alguns minutos, realmente. Agora, se quiser fazer a mocha com a agulha, você vai fazer a agulha e fazer a mocha e depois deixar a agulha por mais um tempo ali, tá bom? O rim 7, ponto de tonificação do rim, que obviamente vai tonificar, né, a imunidade, vai regular a abertura dos poros, impede o suor excessivo, que muitas vezes quando a imunidade está muito baixa, a gente tem a perda dos líquidos orgânicos, mantém o calor interno, tonifica o movimento do rim. Tá? Então, ele vai ajudar lá naquela grande purificação também, né? Porque o rim tem um trabalho muito grande aí, porque ele recebe a energia impura que vem dos dois intestinos para ele, tá? Para que ele possa purificar. Então, são pontinhos aí que podem e vão certamente ajudar em todas essas estruturas. O BP2 também é interessante ser usado para auxiliar na digestão, para limpar o calor, mas mais importante aqui é que ele funciona como um antipirético importante. Tá? As doenças febris sem transpiração, tá? Que parece, né, o caso ali dessa doença, tem o relato da maioria das pessoas é que não existe a transpiração, que existe uma febre muito alta, né? E aí você pode fazer a sangria desse ponto, a sangria desse ponto para diminuir a febre. A gente tem aqui uma lista de pontos de ações imunológicas, tá? Com funções bastante específicas. Essa lista foi desenvolvida pelo Maciossi em 2001, então muito tempo, o Maciossi já morreu, não teve contato com o coronavírus, né? Mas ele definiu pontos que têm ação específica sobre estruturas do sistema imune, tá? Então, para a febre, a gente tem o BP2, que a gente acabou de ver, que pode ser sangrado, mais o E36, IG4, ID11 e o VG14.
Alguns desses pontos são facilitadores da absorção desses micro-organismos depois que eles são destruídos, que é o processo de fagocitose. Então, de novo, o E36. Você vê que o E36 é, né, o rei do negócio aqui. Nesse trabalho dele, ele não colocou o VB39, tá? E o VB39, ele já falou que é a nossa estrela lá em cima. Tá? Então, se é para escolher um ponto, a gente escolhe o VB39. Se for para escolher 2 pontos, é o VB39 e o E36. Tá? A gente tem, para linfócitos NK, que são os natural killers, que são aqueles que são mais indiscriminados e matam tudo que for esquisito. Tá? Eles também se beneficiam do E36. Leucócitos, em geral, tá? E anticorpos, o desenvolvimento das imunoglobulinas mesmo. O interferon, que trabalha com processos inflamatórios, tá? O IG4 é um ponto bem interessante também. Então, vocês veem que o IG4 talvez fique ali em terceiro lugar, ali como importante, e o VG14 talvez seja aquele que vai ficar em quarto lugar. Tá? Então, se a gente for fazer uma hierarquia, colocaria o VB39 em primeiro lugar, o E36 em segundo lugar, o IG4 e o VG14. Tá? E ação antitoxinas, que é sempre interessante, tá? O bexiga 18, que é um ponto bem interessante para isso, o bexiga 23, que é o ponto de assentamento do rim. Então, ele vai nutrir o rim e facilitar também a limpeza desse rim, tá? Que ele mesmo faz, obviamente, mas o processo vai ficar mais facilitado nesse caso, tá? Então, a gente tem aqui alguns artigos bem interessantes, tá? De modulação neuroendócrina e imune por esses pontos, tá? Nada disso foi tirado do nada, tá? Esses são artigos não tão recentes assim, mas assim, razoavelmente recentes. São 4 artigos aí que são chineses, né? Todos eles são chineses, e que eles têm, então, a ação de alguns desses pontos, ok? Tudo bem bonitinho aí. Fitoterapia chinesa. Fitoterapia é aquilo que é um pouco mais profundo, né? Então, primeiro a gente vai falar daquilo que é preventivo, ok? Esses fitoterápicos que estão ali definidos, eles são fitoterápicos que vão funcionar, né, para ajudar na imunidade. É óbvio que não é para tomar tudo isso, certo? Tomar todas essas coisas aí. Mas a gente tem algumas opções dentro da fitoterapia chinesa, tá? Que estão relacionadas aí a uma melhora no sistema imune, ok? O primeiro grande conhecido é o E36 da fitoterapia, que é o ginseng, sabe? Que é o ranchen, que é o tônico geral do indivíduo, que é usado para fadiga, para debilidade, para estresse. Todo mundo conhece a potência do ginseng em termos de energia yang, de energia de movimento. Tá? O ganoderma, que é aquele cogumelo, lindi, né? Que é um cogumelo também bastante conhecido, é um tônico geral também, tá? O ganoderma, ele tem uma coisa mais relacionada ao sangue, enquanto que o ginseng tem uma coisa mais relacionada à energia. O ginseng, ele é mais yang nesse sentido, o ganoderma é uma erva neutra, né? E o ginseng é uma erva morna, então ele tem uma coisa mais forte em relação à energia yang. Tá? Então, ambos são conhecidos, são distribuídos, a gente tem em cápsulas, a gente tem uma facilidade, né, para adquirir esses fitoterápicos. Eles são uma erva só, né? O ginseng é uma erva só, o ganoderma é uma erva só. Além disso, a gente tem o famosíssimo Liu Wei, né? Liu Wei Qi Huan. Esse mocinho é um tônico do rim, do fígado e do rim. Esse talvez seja o fitoterápico mais conhecido, né? O fitoterápico chinês mais vendido e mais conhecido. Ele é para todas as fraquezas, inclusive a fraqueza da imunidade, tá? Isso é bem interessante e ele pode ser tomado mesmo que não exista nenhum tipo de sintoma, nenhum tipo de desequilíbrio específico. Ele é utilizado para pessoas que estejam com fadiga, que estejam
debilitadas de alguma forma, mas ele pode ser usado como uma vitamina, tá? Nesse processo, toma-se 3 vezes ao dia, e o ideal, quando é uma questão, vamos dizer assim, preventiva, é que você tome durante 3 meses, durante 90 dias, e faça uma pausa de 30 dias. Ok? Tá? E aí volta a tomar. Tá? Faça sempre essa pausa da janela terapêutica para o organismo, né, conseguir administrar essas informações energéticas aqui. Professora, pode repetir o nome desse que a senhora acabou de mostrar? Tá aqui, ó, Liu Wei Qi Wan Wan. Tá aqui, tá escritinho aqui, ó. É esse aqui. Obrigada. Deixa eu colocar a linha aqui embaixo. Esse aqui, tá? Esse é o famosão mesmo, tá? É mais conhecido como Liu Wei, mas é Liu Wei Qi Wan Wan. A gente tem mais alguns que são mais específicos para órgãos, vísceras e estruturas que são importantes na formação da imunidade. Então, a gente tem um outro fitoterápico chamado Bufei. Tang quer dizer que ele é um extrato, tá? O Bufei tonifica o pulmão. O Buzon tonifica todo o TR médio, então ele ajuda estômago, baço, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Então, ele é bem interessante. O Buzon ele é muito usado para qualquer questão digestória, digestiva, tá? Tihuan é a mesma erva do Liwei, tá? Tihuan é a remânia, que é uma erva que está presente no Liwei, mas a gente tem a Tihuan numa outra fórmula que tonifica o Qi e o sangue. Outros dois aqui são o Sijun Zitan, que tonifica o Qi do baço pâncreas, tá? E esse Yupin, ele funciona melhor para doenças que causam sudorese, tá? Então, que mostram uma insuficiência no Yang do rim, tá? E provocam sudorese, principalmente aquela sudorese noturna, que é muito típica de doenças imunes, né? Doenças da imunidade, que suprimem a imunidade, né? De pessoas imunodeprimidas, né? Elas têm muito essa tendência a ter esse sudorese noturna, tá? Então, regula essa deficiência da energia Wei que gera essa sudorese. A energia Wei também é uma energia de aquecimento, ok? Aí, deixa eu só mostrar uma outra coisinha. Eu vou deixar com vocês, no final da aula, tá? Eu não sei se vocês já têm, talvez vocês já tenham, mas se quem não tiver, eu vou deixar aqui no chat, um protocolo de tratamento, né, para a COVID por acupuntura e fitoterapia chinesa, feito pela World Federation of Acupuncture Society, pela WFAS, tá? Então, é um protocolo, tá em inglês, tá? Mas não é muito difícil de entender. Eles explicam, né, a doença e eles explicam pontos de acupuntura e também fitoterápicos para serem usados no tratamento. Tá? Aqui a gente está falando de prevenção, ok? Um dos fitoterápicos, talvez o mais usado no tratamento da COVID, está sendo um fitoterápico que foi desenvolvido para tratar H1N1, tá? Que é esse aqui, Lian Hua. Tá? Ele está na lista lá, mas eu vou escrever o nome dele aqui. Tá? Lembrem que esse aqui não é de prevenção, tá? Esse aqui é de tratamento, tá? Lian Hua. Tá? Esse cara aqui tem uma série de trabalhos mostrando, né, essa ação desse medicamento que foi usado para tratar H1N1, sendo usado no tratamento. Não é nada milagroso, não é cloroquina, não é nada desses negócios aí, não. Pelo amor de Deus, gente. Está no protocolo da WFAS, entendeu? Mas isso não quer dizer que ele resolva nada, que ele cure nada. Tá? Ele é usado para redução de sintomas, para melhora do quadro clínico ali, como foi usado para H1N1. Tá? Isso aqui não é milagre, tá? Mas é um fitoterápico que ele ajuda no tratamento, tá? A diminuição de sintomas, ok? Beleza, né? Mas cuidado, porque hoje em dia, né, a gente fala, então a pessoa falou que não falou nada.
Ele é usado para o manejo desses pacientes, tá? Para melhora de sintomas. Então, vocês vão ver lá na apresentação que ele teve alguns resultados interessantes, ok? Alimentação adequada, né? Quais são os melhores alimentos aí para melhorar a nossa imunidade? Então, dentro de 3 sabores, principalmente, a gente tem potências muito interessantes para a nutrição dessas funções que são responsáveis pela estruturação da energia correta, tá? O sabor doce, a gente tem os tubérculos, tá? Então, quais são os melhores alimentos para a imunidade? Tubérculos. Inhame, beterraba, batata doce, mandioquinha, são, né, coisas que a gente tem à disposição, assim, né, com uma certa facilidade, e esses alimentos, eles potencializam, então, o yang das plantas, a distribuição de energia, e aí facilitam a formação da energia defensiva, ok? O sabor salgado vai nutrir o rim, que é o, né, cara mais importante aí da história, ele vai nutrir o rim, então feijões, algas, cogumelos e castanhas em geral, tá? Peixes de água salgada também são bem-vindos aqui, que são de sabor salgado. O sabor amargo é o sabor que ajuda a eliminar a umidade, então catarro e tudo aquilo que é produzido ali, dificultando o trabalho do pulmão para distribuir essa energia defensiva. Então, alimentos amargos são ginseng, que é uma erva, mas que é de sabor amargo, maçã, morango, frutas vermelhas em geral, tá? Alface, nabo, palmito, tá? Eu coloquei 2 vezes palmito, acho que é porque eu gosto muito de palmito, eu acabei colocando 2 vezes, né? Não é 2 vezes, pode comer 2 vezes também, se quiser, mas palmito é sempre uma coisa boa, tá? São coisas que podem ajudar aqui, tá? Como eu não podia deixar de ser, né? Eu não posso largar a mão dos meus óleos essenciais aqui. A gente tem alguns estudos, obviamente, né? A aromaterapia científica tem alguns estudos de óleos essenciais que têm propriedades antivirais, tá? Que tem algumas propriedades que auxiliam, né, aí na prevenção, tá? Principalmente. O tratamento é um pouco mais complicado, né? Mas na prevenção, né, dessa infecção pelos vírus, né, em geral. Então, talvez o mais importante, mais conhecido, né, mais famoso deles, seja mesmo o orégano, tá? O orégano vulgare, é um óleo essencial extremamente forte, tá? Ele tem, né, ele é extremamente picante e ardido, tá? Tem que tomar muito cuidado para não encostar, não colocar na pele, nem diluído, esquece, isso aqui não se põe na pele, de jeito nenhum, tá? Ele tem que ser inalado, simplesmente. Ele é um antibiótico natural, ele tem 2 princípios ativos, que são o timol e o carvacrol, que têm propriedades antivirais já estabelecidas e ajuda no tratamento de infecções respiratórias. Então, é inalação. Ah, tem gente que ingere? Tem. Tá? Mas isso aqui é muito complicado, porque ele é muito cáustico, tem que ser colocado numa cápsula, então tudo isso tem um monte de senões, então só faça isso com orientação de um aromaterapeuta. Tá? Isso aqui é para cheirar, tá? E aí ele dura uma vida, né? Porque, imagina, se você só abre e cheira, colocar em difusor, pode, mas o difusor nunca mais vai se livrar do cheiro do orégano, tá? Porque ele é muito forte. Ok? O louro, né, que a gente põe no nosso feijãozinho, é agradável, diga-se de passagem, tá? O louro, o óleo essencial de louro, o Laurus nobilis, tem um estudo antiviral feito com óleo dos frutos da planta, mas os óleos das folhas provavelmente têm a mesma eficácia. Tá? Ele tem cineol, ele tem pineno, e são, então, produtos que têm... Ai, gostoso isso! Muito bom. E ele tem um efeito, então, antiviral também. O cravo da Índia, que a gente conhece bem, tem um produto dentro dele que se chama eugenol, que foi usado, inclusive, contra o ebola.
Então, para vocês terem uma ideia. Não é nem um pouco óbvio. É que o sabor, né, voltando aqui, porque ela escreveu que isso dos alimentos não ser nada óbvio, é porque, na verdade, o sabor na medicina chinesa não é o gosto do alimento, é o elemento que constitui aquele alimento. Então, às vezes, é bem esquisito, né? Tem coisas que, por exemplo, carambola é uma fruta de sabor salgado. Não faz muito sentido, sabe? Umas coisas esquisitas. Frango é de sabor ácido. Então, eles não têm muito a ver com o paladar necessariamente, tá? Isso a gente só aprende mesmo na dietética chinesa, com aquele monte de listas, né? Se tiver alguém aí que já conhece, pode te dizer. É bem cheio de listas, assim. Então, o óleo essencial de copaíba, quem está falando aqui, Dimara, óleo essencial de copaíba é um óleo que funciona muito na parte fisiológica. Ele é um óleo de cicatrização, ele trabalha mais uma coisa concreta, assim, da pele, sabe? Ele trabalha mais no fisiológico. Então, ele é maravilhoso para dores, por exemplo, mas também principalmente para cicatrização, para parte até cosmética e tal, ele é bem interessante. Agindo diretamente no sistema imunológico, a gente não tem nenhuma comprovação. Tá? Mas é bem possível, porque a gente tem que ver que o óleo é feito da seiva, que é a proteção da árvore, né? Então faz um certo sentido. Esses que eu coloquei aqui são óleos essenciais que, na verdade, já foram estudados, tá? Então por isso que eles estão aqui. Eu não coloquei todas as possibilidades, eu coloquei algumas possibilidades exatamente porque esses aqui foram estudados realmente. Tá? Então, o cravo, por exemplo, que é o cheiro que eu não consigo gostar de jeito nenhum, cheiro de dentista, ele tem uma ação até contra o ebola. Tá? E a canela, a bergamota, essa aqui é a canela, a bergamota e o tea tree, que é a melaleuca, tá? Foram eficientes para o H1N1, tá? Então, portanto, eles têm uma potência interessante em relação a outros tipos de vírus. Tá? O óleo de eucalipto, tá? É um óleo de conforto respiratório. Tá? Então, ele pode ser interessante para ser usado em pessoas que, por exemplo, têm sintomas mais leves, tá? Tem sintomas respiratórios um pouco mais leves, então ele pode ser usado. E o óleo de eucalipto, alguns autores, inclusive o Laszlo, que é um pesquisador brasileiro, né, incrível, ele diz que o óleo de eucalipto expandido pela casa, ele consegue eliminar, então, até a presença do coronavírus. Mas isso é uma coisa que é falada por ele, então a gente não tem exatamente uma pesquisa científica, uma comprovação disso, tá? Mas o eucalipto não faz mal para ninguém mesmo, então, né, bora respirar os eucalipto aí. Professora, Edmara, esse óleo de cravo da Índia é o mesmo de cravo folha? Existe cravo botão e cravo folha. Os dois têm essa ação, tá? Os dois são ricos em eugenol, e eugenol é que é o princípio ativo realmente que vai funcionar como antiviral. O cravo folha e o cravo botão, os dois têm a mesma ação. Ah, no caso. Um outro óleo que tem uma ação sobre a imunidade, mas que não tem nenhuma pesquisa, né, ainda sobre ele, é o de tomilho, tá? Então, você vê que parece um tempero, né? Orégano, louro, tomilho, tá? Tomilho. O tomilho tem um quimiotipo específico, que é o o timol, perdão. O quimiotipo timol, que é usado em tratamentos de imunidade na aromaterapia, mas que não tem nada relacionado a vírus, enfim. Tá? Então, esses aqui que estão nessa listinha são os que a gente tem estudos a respeito, tá? Então a gente tem uma garantia maior de que eles realmente têm algum tipo de ação. Tá? Aqui a gente tem alguns potenciais, então esse primeiro aí é uma revisão
uma revisão sistemática por pares, que é bem interessante, ou seja, ele junta vários artigos, tá? E é de 2019, portanto, não é propaganda, né, de óleo essencial, não é nada que veio, né, com a pandemia. Ele foi publicado em 2019, então ele foi feito muito antes disso, tá? E aí tem o potencial de óleos essenciais e dos componentes químicos, lógico, isolados, sobre patógenos microbianos, e aí antibactérico, antifungo, antiviral. A melaleuca, por exemplo, é um antifúngico muito potente, que já é utilizado em medicamentos, em cosméticos e um monte de coisas, né, para isso. E a gente tem o grande estudo do orégano, né, que é o nosso, o E36 aqui nesse caso, né, o cara mais importante, tá, o estudo do orégano, tá, a atividade biológica por trás dessa capacidade antimicrobiana. Então, tem uma tendência, né, em algum momento vai existir uma tendência de se fabricar realmente antibióticos baseados nos componentes do óleo essencial de orégano, tá? Porque ele tem uma ação bem importante. Mas ele também age sobre os vírus, ok? Então, ele tem uma potência bem interessante, porque os antibióticos agem sobre bactérias, não agem sobre vírus, certo? E a gente tem uma potência antibiótica, antibacteriana e uma potência antiviral nesse óleo sozinho. Tá? Isso é bem interessante. Eu fiz questão de colocar todas as pesquisas aqui, exatamente para mostrar que tudo isso tem fundamento, são coisas que ainda estão sendo estudadas, não tem nada absolutamente consolidado, mas são coisas que estão sendo estudadas aí e podem ser e devem ser utilizadas como recursos, tá? Para melhora da imunidade, ok? Aqui a gente está falando de melhora da imunidade. A gente não está falando de tratamento de COVID, nem nada disso. O fitotráfico que eu mostrei, que é, sim, aí para tratamento, ele está dentro do protocolo da WFA para o tratamento de pacientes com COVID, tá? E aí é uma outra história. Para esse pequena apresentação que a gente fez, esses são os livros, né, usados para essa apresentação. Então, a gente tem um textbook de imunologia aí, tá? E a gente tem um livro que é só sobre, né, a Energia Whey, tá? Então, tem umas coisas bem interessantes, tá? Esse aqui, né, de movimentos de energia de defesa, controle da energia Whey, então tem muita coisa interessante aqui. E aqui, né, manter-se com boa saúde, com métodos tradicionais mesmo, então tem coisas bem interessantes aqui. Obrigada. Espera aí, não vou embora ainda, porque eu tenho que mostrar para vocês a apresentação que eu vou deixar aqui. Na falta de... então, Edmar, acho que não, tá? Chá de orégano não tem os mesmos componentes do óleo essencial. O óleo essencial, na verdade, ele não é um produto da planta. Tá? Isso é meio complicado, mas assim, ele não é... A planta ela não produz óleo essencial. A planta produz compostos voláteis aromáticos ou orgânicos, enfim. Ela produz esses compostos voláteis. A planta, como o ser humano vai lá, pega a planta, destila a planta, e aí ele extrai o óleo essencial. Então, o óleo essencial, ele não está na planta, ele está na destilação daquela planta. Então, eu preciso fabricar o óleo essencial, tá? Então, tem uma aromaterapeuta que ela fala exatamente isso, eu acho bem bonito. O óleo essencial é o encontro do homem com a planta. A planta precisa do homem, né? Que o homem vá lá e extraia o óleo. Então, isso é muito antigo, né? São histórias muito antigas que a gente tem. Então, na verdade, o óleo essencial ele não tem os mesmos princípios que a planta tem. O óleo essencial vai ter outros princípios, e como o hidrolato, que é o resto, né, da destilação, também vai ter outros componentes que são diferentes do componente do óleo essencial. Tá? Então, não, né? O chá não vai te atrapalhar em nada, mas não vai ser tão eficaz
nesse sentido. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês esse aqui, tá? Eu vou deixar para vocês esse aqui, então, é o guia, né, de intervenção para a COVID, tá? Essa já é a segunda edição da WFAS, né, que é a World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies, enfim, né? Federação de todas as sociedades, né, de tratamento de acupuntura. Então, ele vai ter aqui, tá? Princípios da intervenção, como que ela deve ser feita, está tudo em inglês, tá? Mas dá para traduzir, eu traduzo para vocês, tá? Métodos de intervenção, então aqui, vários pontos, tá? Para serem utilizados. Estes pontos são para tratamento, é diferente daqueles que vocês viram ali, tá? Para tipos de sintomas diferentes, então, fase de tratamento clínico, para casos confirmados, então, o que a pessoa está apresentando, então, não é para todo mundo o mesmo protocolo, depende da sintomatologia, e aqui, para convalescença, tá? Para o final, para remover os vírus, né, que ainda estejam ali, então, sempre o 836 está aqui em todas, né, aparece todas, a deficiência de Ti ou de Yin, que acontece quando a pessoa perde peso, massa corporal, fraqueza ou coisas assim, tá? Então, tem toda essa técnica, tá? Da acupuntura, tá? E aí tem os membros do grupo e tal, todo mundo está aqui, né? E aí é interessante que eles falam de saúde mental aqui, né? Você pode usar toda a parte de acupuntura psíquica ali para diminuir a ansiedade, para diminuir tristeza, muitas vezes até lutos, né? Nesse momento, muitas pessoas estão passando por lutos concretos, né? De pessoas que foram perdidas, e também pequenos lutos, né? Perdendo muitas vezes chances, empregos, encontros, aulas, né? Coisas que a gente está deixando de fazer. Então, tem uma sensação de tristeza, né? Então, isso também pode ser trabalhado, porque a saúde mental é bastante importante também, né? Como a gente falou. Então, eu vou tentar ver se eu consigo colocar esse... Eu vou ver se eu consigo colocar esse trabalho ali para vocês, e aí a gente encerra. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Querem discutir alguma coisa? Acho que foi, tá? Então, eu coloquei ali no chat, tá? Para vocês. Esse guideline, então, como eu falei, está em inglês, né? Mas ele pode ser traduzido facilmente. Os pontos, é só dar uma olhadinha nos meridianos, como fala em inglês, aí vocês encontram os pontinhos aí. Certo? Alguém levantou a mão de novo? Vocês querem falar alguma coisa? É só abrir o microfone, gente, se vocês quiserem perguntar, falar. Sim, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Com relação à periodicidade de estímulo da imunidade, porque a gente tem visto no curso, né, da importância da gente fazer acupuntura semanalmente para estar frequentemente e regularmente se regulando, né? Sim. Daí eu queria saber, porque não é bom a gente colocar muitas agulhas de uma vez só. Não. Então, como que a gente faz esse intervalo e como que a gente intercala sessões de fortalecimento da imunidade e sessões de regulação periódica de manutenção da saúde normal, específica de cada pessoa? Eu faço, por exemplo, 2 sessões de acupuntura na semana, uma de regulação e uma de imunidade, Não ou tem como que necessidade. fica essa Vocês periodicidade viram, do estímulo da imunidade? desculpa, você viu que os pontos que estão ali são pontos que são considerados pontos sintomáticos, tá? Então, eles podem ser usados dentro da sessão de acupuntura, tá? Você faz a regulação das energias com os pontos, e aí você vai lá e
coloca esses pontos específicos de tonificação da imunidade. Tá? O uso, por exemplo, do Leeway é diário. Se você for usar o fitoterápico, ele tem uma dosagem específica e um uso diário. O uso dos pontos, assim, eu conheço pessoas que fazem o E36 todos os dias. Tá? O VB39, ele pode ser feito todos os dias com uma moxa. Pode fazer parte da tua vida, ele sozinho, não dentro de uma sessão de acupuntura, entendeu? Eles são pontos que podem ser estimulados ao longo da vida sem prejuízo nenhum, tá? Eles são pontos que, claro, o E36 não pode ser usado durante a gravidez, tá? Precisa lembrar disso sempre. Mas, por exemplo, o VB39 é um ponto que pode ser estimulado todos os dias. Você pode usar a mochinha lá todo dia nele, o E36, 5 minutinhos, esquentou o bichinho, certo? Ótimo. Fez um escalda-pés ali, né? Já resolveu, né, o problema da subida da energia quente, do calor para esse sistema imune, e aí ele vai se distribuir, né, de uma forma mais correta. Que lembra, é importante a gente fabricar a energia whey através do alimento, mas é preciso distribuir essa energia. E para essa distribuição ser correta, eu preciso do calor, eu preciso da energia yang, eu preciso do pulmão funcionando para ele bombear essa energia, mandar para baixo, mandar para todos os tecidos, e preciso desse pulmão funcionando para que essa energia se consolide, tá? Para que exista energia yang suficiente. Então, eu posso fazer exercícios físicos, uso de aromaterapia, uso dos fitoterápicos é todo dia. Em relação aos pontos, você pode colocar o ponto dentro da sessão, como ponto sintomático, escolher alguns desses. Por exemplo, triângulo da imunidade, você pode colocar o estípulo, uma agulhinha fixa e deixar a pessoa com aquilo ali. Tá? Então, são pontos muito práticos nesse sentido. Eles não precisam estar dentro de uma sessão de acupuntura. Eles podem ser usados todos os dias. Para nós, por exemplo, gente que está, sei lá, em casa, né? A gente que está fazendo home office, sai só para aquilo que é necessário e tal, a gente pode usar 2 vezes por semana, por exemplo, esses pontinhos, sem necessariamente usar mais maravilhoso, nem regular energia, nada disso. Você vai usar no sentido sintomático, tá? De prevenção realmente. Ok? Esse guideline é outra história, tá, gente? Esse guideline é para tratamento da doença. Isso é outra história, é só para quem realmente vai lidar com pessoas. E é interessante porque ele tem o depois, né? Que são as sequelas, né? Então, tem algumas coisas interessantes aqui, tá? O que tem na nossa apresentação aqui é a parte preventiva realmente. Certo? O trabalho, a apresentação, aí eu posso pedir, vocês podem pedir para a Aline mandar, se vocês quiserem, de repente ela manda para vocês, tá? Em PDF. André, levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Oi, professora. Muito obrigado aí pela sua fala, muita coisa esclarecedora. Tem uma dúvida, professora, que eu até dei uma olhadinha aqui, fiz o download do guia, Uhum. E eu percebi que tem um ponto que eu acho, eu não olhei tudo, claro, só passei rápido, que eles não tocaram muito, que é a questão da recuperação muscular dos pacientes que já saíram do hospital, já estão em casa, mas tiveram aquela perda de grande massa muscular e estão debilitados para a movimentação, VB34. Né? Vai o VB34? É isso que eu ia lhe perguntar. Sim, claro. Tá. E aí isso é mais individualizado, né? Acredito que eles não tenham colocado, eu não lembro deles falando sobre isso realmente. E acho que o VB34 é o ponto que vai já... Você usa o bexiga 13 para alimentar os músculos de sangue, né? E o VB34 para fazer essa distribuição desse sangue para os músculos, né? Porque aí você vai nutrir os músculos e vai melhorar essa condição, porque a perda é uma perda do yin, né? Uhum. O yin do fígado, então, é o sangue. Então, certo. O bexiga 13, por exemplo, também pode ser bem interessante nesse caso. Tá. Bexiga 13 e VB34, né? Tonificar o baço por ponto sul também seria interessante. Dá uma olhada no pulso, né? Dá uma olhada no pulso seguinte. Provavelmente ele vai estar todo insuficiente, né? É verdade. As pessoas ficam muito debilitadas, né? Então, você tem uma queda geral mesmo. Né? Mas provavelmente sim. Né? Tá bom.
daquilo que estiver insuficiente, rim, baço, Certo. Tá bom, professora. Obrigada. tá bom? Mais alguma coisa, gente? Ó, tá aí. Qualquer coisa, né? Vocês têm como entrar em contato comigo. Acho que todo mundo, não sei se todo mundo me conhece, se tem pessoas que não conhecem, mas tem aí, né, os canais aí de contato. Então, a gente vai falando. Deixa eu colocar aqui de novo, tá? Tem o e-mail, que é esse, fstamb@uol, tá? E tem aqueles, né, as redes sociais aí, né? Tipo Facebook, Instagram, essas coisas todas aí. Tá tudo na mão. Então, qualquer coisa é só chamar. Enviar o guia de novo, mas ele não está lá em cima? Só subir um pouquinho nas mensagens, ele está aqui em cima, ó. Tá às 8h40. Posso colocar de novo também, tanto faz, né? Pronto. Ó, vou botar ele de novo aqui, tá? Pronto. Já botei de novo. Beleza? Que assim fica mais... Certo? Não tá aparecendo? Só um instantinho, gente, por favor. Oi? Posso te ligar daqui a 5 minutinhos? Porque eu tô terminando. Perdão, gente. O telefone está tocando. Não apareceu? Que estranho, gente. Clica em cima, que aí você baixa. Tá aqui no chat. Aqui em cima. Né? Deixa Talvez como é que vocês... eu mando no grupo, senão a Ela gente... manda para vocês. Ela tem também, ela manda para vocês, tá bom? Que aí fica mais fácil. Que aí vocês têm todas as possibilidades de anotar, tá bom? Pode ser? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma questão? É um mundão, né? Tem muita coisa aí para ver, para aprender. Isso aqui foi mais rapidinho mesmo, só para dar um panorama. Obrigada, professora. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a vocês aí pela atenção aí, pelo cuidado. Uma boa noite para a senhora. Boa noite. Obrigada. E aí, tudo bom? Tudo certinho? Obrigada, Fabiana, aí, pela parceria de sempre. Ah, imagina. E 3 e 4 é o curso de aromaterapia, né, em Belém? Quando? 3 e 4 de julho. Tá. Julho, tá certo. Jesus! Como assim? 3 e 4? 3 e 4? Não, pelo amor de Deus. Não, é sim. É sim, julho, né? Sim, Uhum. acho que sim. Aqui é bastante coisa, gente. Eu não sei todas as minhas datas, não. Mas acredito que sim, se você está dizendo aí, estamos aí. Maio, talvez, a gente consiga, né? Isso. Se encontrar em São Luís. E aí, em julho. Julho. Isso. Beleza, não? Aqui, ó, bonitinho. Eita, mulher da agenda cheia. Eita, isso aqui tá. Só tem sossego no Dia das Mães, lá no dia. Na outra semana, não é essa semana outra. Uhum. Beleza? Beleza. Então a gente se encontra, tô com saudade aí